Boa noite, meus amigos da Seja. Hoje à noite nós vamos trabalhar um tema que me é muito caro e que eu venho tentando desenvolver ao longo dessa minha encarnação. A palavra não violência se liga na sua origem na Terra, né? Se a gente for ao livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta uma história espiritual da humanidade. Há um capítulo dedicado à Índia e às tradições indianas. Se nós formos ao Patanjali, um grande mestre yogi da antiguidade, ele escreveu o Sutra do Yoga. E dentre esses escritos, o principal princípio e o primeiro princípio é o princípio da não agressão e da não violência, né? E é interessante, ainda lembrando esses Mahatmas, essas grandes almas que, segundo Emmanuel, deixaram imantado o território espiritual da Índia, né? As cartografias espirituais da Índia são imantadas de luminosidade espiritual a partir da passagem dessas grandes almas por lá, milênios atrás. Não obstante o ambiente de conflitos, não obstante as diversas invasões, não obstante as injustiças sociais que lá se construíram posteriormente, a grandeza das mensagens espirituais ali transmitidas era tão grande que a imantação daquele ambiente até hoje nos inspira, né? E eu queria começar a nossa reflexão dessa noite com a citação do Ayurveda: possa todo ser que me olhar com olhos benévolos, possa eu fazer o mesmo, e que ambos possamos nos olhar com olhos de amigo. O símbolo da não violência foi vinculada com esse conceito do ahimsa, a partir de várias tradições indianas, representavam a fonte na qual bebiam uma vaca e um leão. O filhote do leão mamava na vaca, era uma leoa, né? E o filhote da vaca, o bezerro, mamava no leão, de forma que você tinha uma harmonia. Com toda aquela concepção e a simbologia que os indianos têm sobre a vaca. A ideia da maternidade, a ideia de ser dadivosa, a ideia da espiritualidade, da representação da comunidade e daí por diante, né? E é interessante porque nós sabemos que nos vários ambientes espirituais do planeta, de acordo com a necessidade gradativa de informação, o Senhor Jesus, nosso governador espiritual do planeta, não deixou nenhuma região do planeta desamparada. Não houve região que não tenha recebido um mensageiro espiritual. Se nós caminharmos mais em direção mais fundo no Extremo Oriente, nós vamos encontrar a antiga tradição chinesa e o grande mestre Lao Tzu, que falava no seu Tao Te Ching, no seu caminho da não violência, e nos transmitiu um conceito muito importante, que ele chamava de Wu Wei, a não ação. A não ação não é cruzar os braços, é agir confiando no caminho, de forma ética, de forma a reproduzir uma ética da natureza, né? Não resistindo ao mal. É um dos sentidos do Wu Wei, é não resistir ao mal. Por isso nós vamos a toda a tradição do Tai Chi Chuan, toda a tradição chinesa ligada a vencer a violência com a suavidade, ela passa por esse conceito, nos ensinando que você não vence violência com violência. Quando você tem um movimento impetuoso, você tem que aproveitar-lhe o ímpeto para projetá-lo e você tem que transformar flexivelmente aquele movimento de forma a extingui-lo na sua raiz. Porque até o animal, se for tratado segundo as suas pulsões de violência, responderá contra nós. E a terra, se não for cultivada com respeito, se revoltará contra nós, né? Nós vemos a tradição da permacultura japonesa, que respeita a natureza e os seus ritmos, né? Então nós aprendemos que não devemos resistir ao mal. Com o Mestre Senhor Jesus encarnado entre nós, o governador espiritual vem entre nós prometendo-se a partir de séculos e séculos de primeira revelação, e quando ele vem, ele é a mensagem viva. E nessa mensagem viva, eu gostaria de destacar aqui o capítulo 5, do Evangelho de Mateus. Eu vou ler todas as bem-aventuranças, a gente vai tratar delas e a gente vai se prender particularmente em duas. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos.
e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos parar na bem-aventurança dos mansos, que reproduz uma promessa da Torá. A terra prometida, a terra que o Senhor vos outorgou. Se nós formos ao livro Paulo e Estevão, formos acompanhar Gamaliel, Gamaliel era o mestre do Saulo de Tarso, que era neto do grande Hilel, grande rabão, grande rabino judaico, que pregava a universalidade dos ensinos judaicos, que incluía toda a humanidade como irmã. A tradição farisaica ligada a Hilel é uma tradição de fraternidade, mas acima de tudo é uma tradição de não violência. Contava-se que era impossível irritar a Hilel, que ele cultivava especialmente a paciência, que era possível perguntar diversas vezes a mesma coisa a Hilel, ou então acompanhá-lo enjoadamente ao longo do dia, sem presenciar-lhe um desvio da paciência, da benevolência, do amor e da gentileza. Esse foi o grande Hilel, que gerou toda a tradição judaica na qual seria possível que Jesus depois viesse à terra. E o Gamaliel, neto dele, vai para o deserto. Quando Paulo vai visitá-lo, depois de ter reconhecido seus erros, e ele vai num momento de transformação da sua vida, o Gamaliel diz para ele: meu filho, eu descobri aqui no deserto que a terra prometida, Canaã, não é um lugar físico, porque Yahvé não precisa de lugares físicos que sejam disputados por nós. A terra prometida é um lugar do coração, e que nós chegamos portas adentro da nossa alma. Porque o Senhor, assim como alimenta no deserto os viajantes com as tâmaras, assim nos alimenta na experiência da encarnação com a verdade, que corresponde ao maná espiritual, na simbologia judaica. Nós atravessamos o deserto, mas recebemos a mensagem que é a água da vida eterna, que nos consola em meio à efemeridade. É aqui, a água da vida eterna te dessedenta diante da possibilidade da sede. Você está diante do esquife do filho morto, mas uma mensagem espiritual que te consola, te faz dar um sentido à morte física do filho, que te leva a relativizar a experiência cruenta de ter o filho assassinado e te faz amar o assassino. É uma mensagem, portanto, que foge a todos os nexos da honra material. Vamos pensar um pouquinho nessa honra, depois a gente volta a isso aqui que eu estava falando. O Japão é um país conhecido pelo número de suicídios. Havia uma forma particular de suicídio no Japão antiga, chamada seppuku. Todo o ritual consistia em cortar a barriga, o harakiri. Todas as tradições japonesas, do shintoísmo ao budismo, foram contrárias ao suicídio. E muitos dos grandes mestres budistas foram contrários, como não poderia deixar de ser, ao suicídio ritual japonês. Nem por isso a tradição do suicídio ritual japonês foi afastada. Quando eu fui aos Estados Unidos, eu fiquei sabendo de um grande político americano que estava em uma moeda. Fui ler os seus documentos no arquivo de Washington. E ao lê-los, fiquei sabendo a forma que ele tinha desencarnado. Ele havia desencarnado num duelo com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, logo nos albores da nação. O vice-presidente foi absolvido, com base no conceito de honra. Por isso, a gente entende que tem um capítulo no Evangelho com o Espiritismo, um subcapítulo, o duelo. Ora, a tradição cristã jamais avalizou o duelo. Pelo contrário, o cristianismo nos ensina a amarmos o não amável, a perdoarmos, porque somente o amor verdadeiro consegue vencer as expressões do ódio. O amor é um fenômeno autêntico e nós vivemos em um mundo de manifestações, de forma que há fenômenos autênticos e há fenômenos não autênticos, A gente poderia dizer, a saúde é um fenômeno que expressa a saúde infinita divina, mas na Terra ela é temporária. A doença também na Terra é temporária, o ódio é temporário, agora o amor é eterno. Tudo que é expressão de Deus é eterno. Ainda que se expresse apenas por algum tempo na Terra,
né? A gente sabe que ele continua, enquanto as expressões do mal, embora pareçam crescer e ir até o céu, seu desmoronamento é grande, né? Faz estrondo, mas logo acaba que o mal é limitado nas suas expressões. Somente o bem é ilimitado. Portanto, a suavidade é mais forte do que a impetuosidade, principalmente a suavidade a longo prazo, como da água que fura a pedra, como de todos os processos da natureza que nos ensinam. Você usa um agrotóxico, você mata uma série de espécies em volta. Na hora que você respeita a natureza e os seus ritmos, uma espécie protege a outra. O solo fica rico, né? Então a gente deve aprender a não brigar com a vida, a receber com gratidão aquilo que vem e deixar ir aquilo que vai, assumindo responsabilidade sobre a vida. O pensamento distorcido da tradição judaico-cristã que chegou até nós, nos ensina que nos processos da terra nós devemos achar culpados. Mas o Espiritismo quebra esse conceito. Ele vai à raiz e nos ensina a identificarmos responsabilidades. Se você prejudicou a toda uma comunidade, você, ao chegar na espiritualidade, Deus diz para você, a partir dos espíritos que organizam a sua encarnação: meu filho, foi você que fez isso? Quando ele está desperto, foi, pai, eu me arrependo. Então vamos trabalhar, volta. Você vai assumir responsabilidade sobre esse grupo. Porque a doutrina cristã é a doutrina de assumir responsabilidades. Você quer não resolver um problema? Fuja da responsabilidade. Tanto que a gente não deve reclamar daquilo que a gente aceita, porque aceitar é nossa responsabilidade. Transigir é nossa responsabilidade, né? A gente não deve lutar com o mal, não quer dizer que a gente vai fazer um relativismo moral. A gente vai fazer dois movimentos. O primeiro movimento é descrito aqui na primeira bem-aventurança. A gente vai se pacificar, ou seja, no processo da encarnação, nós vamos evitar ser veículo da agressividade. Todos nós somos médiums de alguma coisa. Em todo momento, as forças da vida atuam por nós, de forma que nós podemos escolher a sintonia, ou quais dessas forças atuarão por nós, ou qual a sua impetuosidade. Temos qualidades e temos defeitos acumulados. Nessas qualidades, ainda quando a sua energia seja de expressão maravilhosa, pelo que já adquirimos nas encarnações passadas, devemos gradar-lhe as expressões. Então, o espírito elevado que entra nas trevas, ele diminui a própria luz para que ele possa auxiliar, né? Então, no processo da vida, vou pegar uma frase de Jesus aqui: é necessário que escândalo venha, ai daquele por quem o escândalo vier, né? Nós estamos numa configuração encarnatória em que recebemos pessoas, algumas dessas pessoas nos prejudicaram. Como essas pessoas nos prejudicaram, nós viemos com certas facilidades, às vezes encarnatórias, no contexto passageiro em que nós estamos em relação a elas. Então vai haver aquele momento da encruzilhada encarnatória, em que a gente tem a possibilidade de se vingar e escolhe fazer diferente. É quando você, de repente, está diante de um triângulo amoroso, em que você tem a opção de desviar a pessoa daquela relação, e você sente atração por aquela pessoa, existem razões afetivas para aquilo, mas você cala as suas razões, você pensa no outro e você renuncia. Você está num processo na justiça, você poderia se valer das suas facilidades e prejudicar o outro, mas você refreia, né? Emmanuel chega a nos dizer que todo o progresso na Terra se faz quando alguém que tem direitos a reivindicar renuncia a esses direitos em prol de uma comunidade ou de alguém. E conforme Mentor Sanzio, eu sempre lembro dele, lá no livro Ação e Reação, o que é o mal? O mal é o bem só para nós. Você pensar no Charles Hampton, esses caras que eu estava citando aqui, diante da possibilidade do duelo, o duelo sempre começava assim, né? Vamos pensar esse caso dos Estados Unidos, você tem uma pessoa que fala mal da outra, a outra se sente ferida na sua honra. O que é a honra? A honra é o que fazia os samurais se matar por orgulho, quando eles se matavam por orgulho. A honra é o que você está andando com a mulher na festa, você recebeu séculos e séculos de educação masculina, alguém passa a mão na sua mulher e você resolve tomar satisfações. Aquele encontro, naquele momento específico,
Você encontrou alguém do passado que te desafiou, despertou em você uma agressividade, né? E as forças iniciais dos acontecimentos estão ali para explodir numa coisa ruim. Mas você, que recebeu o cristianismo no coração, tomado da não violência, muda a direção dos fatos. Você perdoa, você releva, você se afasta. Mesmo que depois você precise apaziguar o seu coração. Que tem coisas assim, né? Você é agredido, na hora você até já conseguiu maquinar, responder de forma harmoniosa, respeitosa, mas depois você vai pensar naquele perigo. E você descobre que não evoluiu tanto assim, né? Ainda tem expressões de agressividade em mim, eu ainda tenho muito orgulho masculino. Nós sabemos que o machismo mata, né? Inclusive mata muito. Nós tivemos 2 ou 3 casos aqui esse mês na Paraíba. O Brasil não tem números muito agradáveis em relação a isso. Nós nos envergonhamos do mundo quando pensamos na quantidade de violência, porque as pessoas pensam numa noção de honra que não tem a ver com o cristianismo. Assim como o suicídio japonês não tem a ver com o budismo, assim como o duelo não tinha a ver com a tradição cristã. Nós teimamos em dizer a Jesus que a gente sabe mais do que ele. Nos passou um conhecimento segundo o qual somente a paz e o perdão podem vencer a violência, nos ensinando que não devemos resistir ao mal. Então, quando a gente deixa de ser veículo do mal, a gente é o pacífico que herdará a terra. A espiritualidade passa até a contar com você, né? Ó, fulano, eu sei que ele não vai responder de forma agressiva. Aquele ali a gente pode contar, né? Mas aí tem um processo mais complicado que a gente vai ver para frente, né? É importantíssimo ser pacífico. Só uma sociedade pacífica conseguirá se harmonizar para que nós tenhamos um mundo de regeneração. Mas para isso a gente tem que trabalhar pela paz. Aí continua Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Veja bem, o mestre está nos falando sobre um contexto de injustiça. Essas palavras inspirarão pessoas que se reunirão escondidas em catacumbas, serão atacadas, de repente alguém puxa o palestrante e corta a cabeça dele na frente de todo mundo para que sirva de exemplo, ou então a sua família inteira é sacrificada e torturada, mas você não tem nessa comunidade nenhum movimento de armamento, você não tem nessa comunidade nenhum crescimento de agressividade, pelo contrário, quanto mais o heroísmo dos mártires se manifestava, mais a eficácia da não violência se afirmava até que o império inteiro se submetesse às verdades superiores do cristianismo, né? Então continua o mestre. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É aqui que eu queria parar. No idioma hebraico antigo, você não tinha como dizer, por exemplo, para Moisés que Moisés era iluminado. A forma de dizer era mais ou menos como dizer assim: você é filho da luz. Era criar uma filiação. Fulano é o filho da sabedoria. Ele é uma pessoa sábia. É o filho da sabedoria, né? Então, bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que escolhe o ambiente onde há desarmonia para pacificá-lo. Veja bem, eu entendo assim, você ser pacífico é quando você conquista a paz no seu ambiente individual. Ser pacificador é compartilhar da virtude divina. É nascer num ambiente de conflito para plantar paz lá. A gente se lembra logo do Gandhi, do exemplo do grande bispo anglicano Desmond Tutu, na África do Sul. O Desmond Tutu criou uma comissão, assim que ele chegou ao governo do Mandela, né, era uma comissão da verdade, porque é necessário dar um sentido ao passado e julgar, fazer assumir responsabilidade de quem errou, mas também era uma comissão da reconciliação. Porque é interessante, eu já conversei com tanta gente nas minhas viagens à Argentina, e a pessoa me contando, eu sou historiador, eu fico curioso, e a pessoa me conta, olha, um dia eu morava na Alemanha, era judeu, fui para o campo de concentração, havia um oficial que passava entre nós com a chibata na mão, de repente eu fui para a Argentina, a guerra acabou, e eu fui comprar uma coisa no mercado, esse oficial estava na minha frente, de repente cruzou comigo, já com a cabeça toda branca, mas eu não podia esquecer. Na hora que eu cruzei o rosto dele, eu não consegui esquecer, porque veio à minha cabeça todas as pessoas que haviam desencarnado ou sido torturadas pelas mãos dele, né?
Então, que sentimento essa pessoa vai ter nesse momento do reencontro? Às vezes, a gente não reencontra com o mesmo corpo. Você reencontra com outro corpo, mas dentro de você desperta-se um sentimento e você tem uma oportunidade de responder de uma forma ou de outra. Aí é que a gente mostra o tanto que o coração da gente se evangelizou. Se a gente responde bem, a gente caminha naquela dobra estelar da Enterprise, para frente, né? Se a gente não faz isso, a gente se paralisa. Então o conceito taoísta serve muito bem para pensar isso, né? Porque ele fala não ação. Os japoneses, eles dizem, né, nos seus clássicos, olha, a gente deve fluir como a água, né? Que não pode parar sentimento de mágoa quando para, né? Ele cria medo. A não violência, o conceito de ahimsa, ele não é uma ação contra a violência, seria compreendê-la mal, né? Porque isso seria resistir ao mal. Ela é uma ação pacificadora, ela é uma ação de paz. Porque o contrário da não violência não é a violência. O contrário da não violência é o medo. É o medo que gera a violência. Porque quando a gente tem a descarga de raiva da gente contra o que a gente imagina ser o culpado ou ser o mal, ser o objeto que merece de nós a expressão de agressividade, a gente rompeu com aquilo que nos conferiu humanidade. Toda pulsão humana existe para ser educada. A sexualidade está conosco. É interessante a pergunta que é feita ao Chico Xavier. Você vê lá no Pinga Fogo, no programa da década de 70, o Chico sentado, né, e ouvia o Emmanuel, ele fala pausadamente, e ele responde sobre a sexualidade. O Chico diz, olha, se as virtudes das mãos que fazem o artesanato, a arte, se desenvolvem tanto, se todas as capacidades humanas se desenvolvem tanto, seria a sexualidade legada ao abandono? A gente podia transferir isso aqui para a agressividade. A agressividade tem uma função, porque tem gente que acha que a agressividade é ruim. Tem gente também, gente, que acha que a sexualidade é ruim. Não fosse a sexualidade, você não estaria aí encarnado. Você não sentiria vontade de fazer as coisas, você não teria alegria da estética, né? As energias não são ruins, elas estão no lugar errado. Elas estão no lugar errado. Então, quando você aprende a dosar a força, quando você faz treino de karatê, você está fazendo um comitê, você vai se defender, você vai bater forte, que o outro tem que calcificar o braço ao se defender, mas você não vai bater muito forte, você não está batendo de verdade, porque você está pensando no outro. Então você aprende a dosar a força. Vamos mudar a situação? Você acordou de manhã, aí como é que você faz com os outros da casa? Você liga o rádio, você sai gritando na casa, né? Mas não, a esposa está dormindo, vou fazer um carinho na cabeça, né? Aí eu vou descobrir que aí devagarzinho ela vai acordar. Isso é não violência também, né? Porque a não violência, ela é um cuidado com tudo, conosco e com os outros. Não é possível, sem se amar, amar as outras pessoas. Então a gente começa amando os nossos pais, amando os nossos antepassados, amando a nação em que a gente nasceu, as circunstâncias em que nós viemos, não fazendo violência para com elas. Então, agradecendo essas circunstâncias, você sai na rua, no país que você agradece por estar, no seu corpo que você é super grato ao seu pai e à sua mãe, porque não foi uma solução de continuidade que levou à evolução até chegar no corpo que você tem e merece. Foi todo um processo evolutivo, né? Que a gente deve ser grato aos antepassados e a pai e mãe. Aí quando você está assim, resolvido com você mesmo, amoroso com você mesmo, alguém te fecha no carro na rua. E quando fecha, você consegue responder de forma mais... Agora, se você estiver insatisfeito, né, aquela agressividade que você tem contra você mesmo, você vai transferir contra o outro. Aí a gente tem uma série de instâncias da nossa mente não resolvidas, a gente passa a julgar o outro. Concentrar no outro, né? Jogar no outro o sangue. Quem te fez sangrar não foi aquela pessoa, mas você joga o sangue sobre ela. Agride, porque há uma memória, a gente tem uma tendência à generalização. Todo mundo, acho que acompanhou aqui, eu vou todo ano na Universidade de Lisboa, a gente tem um acordo com a universidade. E aí, essa semana eu vi aquela caixinha de pedras que colocaram, né, na universidade. Deve ter gente que viu. Vocês viram, acompanharam o caso? Basicamente, um grupo de alunos colocou uma caixa de pedras porque eles estão enciumados dos brasileiros estarem passando nos concursos e fazendo mestrado lá, né? Tem gente que viu aquilo no jornal e acha que todos os portugueses são assim. Eu digo a vocês, vocês estão muito enganados. Os portugueses são maravilhosos. Tem gente que vai ao aeroporto lá em Buenos Aires, é maltratado, então passa a achar que toda a Argentina é daquele jeito.
Isso é tão ingênuo, Otávio, mas isso é a nossa mente. A pessoa passou por uma experiência afetiva ruim, que refletiu plantios do passado, passa a achar que toda experiência afetiva é daquele jeito. A gente generaliza. Então, a noção da singularidade da experiência enfrentada permite lidar com ela com mais sabedoria. Quando nós partimos para uma experiência de convívio, achando que nós já somos sábios sobre ela, geralmente nós apanhamos dessa experiência. Porque é como dançar. Você tem que ver como o outro dança, não adianta saber a dança. Você tem que ver o corpo do outro, como ele se movimenta, com a forma que ele pisa, para você conseguir se adaptar. Vai ter que fazer uns 3 bailes para você conseguir entrar no ritmo do outro. Então, na vida é assim, né? Você vai falar um idioma, você aprende a tonalidade da entonação da fala. Você está perguntando, senão você passa a agredir sem saber. Você fala uma expressão idiomática que possa parecer um palavrão, alguma coisa desse tipo, né? Então, é necessário conhecer o outro, interessar-se pelo outro, né? Por isso, é impossível ser bondoso sem ser atencioso. No estado de distração, geralmente nós somos descuidados com os outros. A gente pode estar pacífico no nosso ambiente de casa, ser muito carinhoso com as pessoas dentro de casa, no nosso ambiente aqui, mas quando a gente sai na rua, fora da casa espírita, a gente não é atento a quem fecha a gente no carro, a quem anda na rua. Tem gente que é assim, respeita muito a própria comunidade religiosa, mas quando sai dela tem dificuldade. Havia pessoas assim, que quando viam a pele da mesma cor dela, conseguiam respeitar, viam uma pele diferente, não respeitavam, porque estão sendo materialistas. É necessário ir além das aparências. Isso no nível visual, aquele nível cognitivo mais simples, aquele mais besta mesmo, mas em outros níveis também mais profundos, entender a emoção para além das suas expressões agressivas, né? O outro me tratou mal, por quê? Tem uma dor dentro dele que eu não sei qual é. Então eu me calo, eu não sou o bombeiro que joga gasolina. É necessário que ao receber uma notícia agressiva, alguma informação que possa causar o mal, esse mal possa morrer em nós. Esse é o primeiro nível da pacificação. Esse mal possa morrer em nós, que a gente não propague o mal, a gente não seja o portador da má notícia, o portador da intriga, né? Mas pelo contrário, se alguém falar mal de alguém, é de muito bom tom a gente dizer, eu sempre ouvi essa pessoa falando bem de você. Se você conseguir naquele ambiente, aí você está treinando naquele ambiente para fazer paz, né? A gente faz paz entre as crianças da gente brigando, a gente faz paz entre colegas de trabalho, quem trabalha em universidade, em escola, em grupo de médicos sabe disso, né? Você tem de vez em quando que atuar para fazer a paz, né? Mas há pessoas que assumem tarefas de pacificar nações em que as pessoas estão se matando. Então o anjo, ele não está lá em cima, numa banheira de hidromassagem, fazendo nada. O anjo está encarnado onde há conflito. Sabe aquela hora que o seu ente querido ia desencarnar, um filho querido, era o filho único? Preste atenção, 2 semanas antes, o tanto de ajuda espiritual que te chegou. Quando você ia ser assaltado, você saiu de casa, estava na porta da escola das suas crianças, alguém te assaltou. Volte a sua memória para o princípio do dia. Eu garanto, você vai começar a se lembrar de que uma proteção espiritual estava ao seu lado para atravessar aquela dificuldade. A dificuldade não foi afastada, mas você foi mais cuidado naquele momento. Então, assim, se alguém briga por causa de uma questão simples e causa a desencarnação do outro, assim como haviam ali espíritos ligados àquele conflito, que incentivavam o conflito até que eles fossem as vias de fato, havia ali também uma série de espíritos que conheciam a história daquele processo de inimizade e trabalhavam para que aquela história fosse diferente. Vamos pegar um exemplo aqui do Emmanuel, né? A gente tem Emmanuel comentando Evangelho de João, Jesus no Getsemane e Judas vem ao seu encontro. Aí quando Judas chega, ele pergunta, amigo, a que vieste? E certamente Jesus sabia, tanto que ele diz na ceia, aqui Judas havia vindo. Ele acompanhara todo o processo da ilusão do Judas, mas ele sabia que até o último momento Judas tinha opção de fazer diferente, porque é necessário que o escândalo venha, ai daquele por quem o escândalo vier. Aquele que te prejudicou, ele viverá experiências pedagógicas do amor de Deus para se transformar. Em algum dia que não nos cabe julgar, ele será confrontado para perceber com a maturidade já adquirida o mal que ele fez a você.
Isso certamente ocorrerá, mas nós não temos o direito de ser instrumento, ainda que isso nos seja facultado. É por isso que, mesmo em legítima defesa, a violência deve ser evitada ao máximo. Emmanuel nos diz que as expressões de agressividade têm o seu lugar, desde que elas sejam excessivamente tardias, e a gente aprende que a não violência consegue apagar no foco o incêndio, né? Você consegue, com a gentileza, evitar um assassinato. Sendo uma pessoa extremamente agregadora e gentil, você consegue fazer uma família prosperar. Porque quando a família briga, ela não sintoniza, que família é igual a mediúnica, meus irmãos. Família é igual a reunião mediúnica, né? Em que sentido? Quando os médiuns estão em harmonia entre si, quando a experiência e desejo de auxílio ao próximo, cultivo dos potenciais anímicos, grandes serão as inspirações de auxílio ao próximo que virão naquele grupo, né? E um médium se comunicará com o outro de forma sutil. É tão comum, nós temos uma lá em Cajazeiras, quando eu chego para dirigir a mediúnica, a médium começa a descrever uma coisa, eu já estou vendo o quadro. E o outro, eu também, né? São diferentes as expressões dos dons da mediunidade, mas há uma sintonia. Então, quando há um foco comum, né? O que é casal? O casal tem que construir um foco, uma tarefa em conjunto. O que a gente tem na casa espírita que nos irmana? A tarefa em conjunto. Então, as pessoas olham na mesma direção, constroem projetos, as energias construtoras da vida, elas estão naquele sentido, né? Então, se você quer pacificar um conflito entre os seus filhos, você consegue, mas você consegue dando exemplos. Se a gente convive bem com a esposa, os filhos aprendem a se perdoar. Se a gente perdoa no trabalho, sendo professor, os alunos aprendem a perdoar. Como é que eu vou fazer paz, falar com os meus alunos para não brigarem entre si, não guardarem mágoa? Quase todo culto ecumênico que eu faço, que eu vou, à festa do final, vou fazer a prece, né? O grande problema é que as pessoas têm mágoas nos 4, 5 anos da faculdade. No final, quando a gente fala isso, todo mundo começa a chorar, porque realmente foi um convívio que desgastou. É necessário dar um sentido àquele passado e perdoar, para que aquela energia circule, para que ela não adoeça as relações sociais. E aí, assim, você está brigando com a sogra, né? Está brigando no trabalho de sua filha, seu filho adoece, porque a criança, até os 7 anos, nem encarnou totalmente ainda, ela está num processo de agregação ao corpo, gradativo. Como uma planta que cresce é sensível às vibrações, às árvores do sentimento que informam a família. Ora, as nações são também famílias, né? Então, quando a nação está com medo, ela está gerando violência. O contrário da não violência é o medo, que gera então em nós aquela reação de cortisona, que a gente fica forte temporariamente, depois vem um desgaste. Você perde a racionalidade que caracteriza a sua humanidade, você se torna incapaz de agradecer, de enxergar as razões do outro, de se calar, de manter-se no seu eixo, né? É por isso, você pega um grande artista marcial como o Morihei Ueshiba, foi também um grande mestre espiritual japonês, né? Ele dizia, se alguém quer me agredir, ele já está derrotado. Porque o sentido do universo é a reconciliação. Se alguém age por ódio, é uma ação doente, que é autodestrutiva. A gente não precisa agir para apressar a queda ou o cair em si daquele ser. Deus nos chama a plantar, o tempo de colher é com Ele. Deus é justiça, por isso as bem-aventuranças dizem, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor da justiça. Ora, você está defendendo a justiça e você sofre perseguição, né? Essa perseguição pode te levar à morte, mas Jesus nos ensina a morte do corpo físico. Nós não devemos temer quem vai tirar a vida do nosso corpo físico. A gente deve temer coadunar com a mentira, coadunar com a injustiça, porque mais perigoso é aquele que fará perder a nossa alma. Então o padrão do cristianismo é muito diverso, embora o nosso orgulho mantenha uma série de práticas, né? Se você for, a estipação do clitóris das mulheres lá na Somália não é uma tradição islâmica, é uma tradição do passado bárbaro daquelas regiões. O suicídio japonês é uma expressão do orgulho masculino, uma parte dele, né, que permanece secularmente lá. E assim também a violência contra a mulher aqui é a expressão dessa capa de longa duração, né, difícil de desgastar do nosso orgulho, mas o cristianismo vem para transformar isso. Na hora de 2000 anos depois, a gente assumir que é cristão dentro do coração. Porque ser cristão, meu irmão, não é frequentar uma reunião.
Não é cumprir formalidades externas. Eu posso cumprir formalidades externas sem que eu faça construção dentro de mim. Eu faço um ativismo externo que me leva ao excesso de atividades e eu não consigo paz, porque eu não consigo entrar naquilo que o Lao Tzu chamava de Wu-Wei, que é o sentido do fluxo do tal, do caminho. Então, quando eu estou em silêncio, quando eu estou em paz, eu consigo a intuição da espiritualidade superior. Eu consigo o ritmo da natureza. Assim como na permacultura, você faz a cultura no ritmo das estações, você controla o que poderia atacar a planta no ritmo da estação, né? Se você briga, a violência parece eficiente, ela funciona a curto prazo. Por quê? Porque ninguém morre. Então, se alguém te atravessa ali na rua ao sair daqui e te assalta e te dá um tiro, se você conseguiu atirar antes nele, parece para o materialista que você resolveu a situação. Acontece que aquele ser não morrerá. Nós não morremos, né? Por isso, eu encontro grande esperança no coração quando eu vejo ações como do meu amigo Rafael Lavarini, numa ONG chamada APAC. Ela pega ex-presidiários que estão lá dentro, pessoas que tinham um coração ligado ao crime e tudo mais, e se dispõem a se transformar para o bem. Então elas entram numa disciplina de trabalho, de estudo, né? Aos poucos você dá a chave da cadeia na mão do preso, e está lá todo dia de manhã, na cidade de Sete Lagoas, o meu amigo Rafael Lavarini, acreditando naqueles ex-presidiários. Ele não pergunta a eles qual o crime, mas qual o desejo eles têm de se transformar. Sabe por quê, meus irmãos? Quanto mais equivocado um ser, mais vontade ele tem de voltar ao caminho do bem. Só que ele acredita que é tarde demais. Essa crença de que é tarde demais, arraigada na mente dele, o faz responder às tentativas de ajuda de forma extremamente agressiva. Nos ensina Jesus no livro Boa Nova, a partir da psicografia de Humberto de Campos, que o perdão não exclui a vigilância. Portanto, nenhuma ação de não violência, enquanto conceito, enquanto princípio de vida, desprezará a necessidade que o Estado tem de ter seu aparato coercitivo, de ter as suas leis. Até porque a lei de Jesus é uma lei de assumir responsabilidades. Então, em nenhum momento, quando você vai para a espiritualidade, você tem informação de que a sua ficha espiritual foi zerada. É diferente a metodologia. Você será recebido com amor. Você não será julgado, mas a sua consciência será direcionada para que se reconcilie consigo mesma, voltando aos ambientes que prejudicou, para ressarcir aqueles que roubou, sendo, segundo a parábola do mordomo da injustiça, aquele que volta para reconstruir, distribuir o que não era seu e que você ficou para você. Então agora você vem para redistribuir. Às vezes é aquela pessoa que está agressiva com a gente. Então, quando a gente se especializa em ser pacificador, a gente é colaborador de Jesus na Terra. Então todo o fluxo de energia para incentivar essa sua ação, fortalece-a no ambiente em que você estiver, seja numa universidade, seja num presídio, seja numa delegacia de polícia, seja num plantão médico, seja numa empresa trabalhando. Aquele que faz a paz, ele consegue dissolver o incêndio. Ele é um oásis no deserto, né? Então é natural, quem anda no fluxo da paz, ele representa Deus. Então se ele toca a pessoa, essa pessoa se cura. As pessoas olham para ele, a sua expressão é reconfortante, né? Quando a gente está no fluxo da paz de Deus, a nossa expressão fisionômica é reconfortante. Nos contam os Atos dos Apóstolos que quando Pedro passava, na sombra de Pedro as pessoas se curavam, né? Então quando a gente consegue construir isso, a gente não pode ficar com isso para a gente tem que fazer a paz em nós e consolidá-la, nos preocupando com os outros, né? Tem um conceito interessante nos budistas, eles chamam de bodhisattva, é aquele que, alcançando o processo, libertou-se do samsara, é a compreensão deles, né? As reencarnações, a gente interpretaria aqui no Espiritismo, no planeta Terra, ele já pode ascender, né? Mas ele tem compaixão, ele volta para auxiliar aqueles que ficaram aqui, né? Esse aí está nascendo lá em Israel, na fronteira lá com os palestinos, na região da Caxemira, no meio dos conflitos na África, lá no meio do Wagner, no Fraternidade Sem Fronteiras. Onde é que o Wagner está? Na fronteira com os venezuelanos, as crianças com microcefalia, né? Que o anjo, gente, não é uma coisa frágil. O anjo é diamante. Anjo é aquele que conseguiu amar, ser traído, foi decepcionado,
mas ele construiu um caminho para o passado, ele ajustou expectativas em relação ao outro que não entendeu, que ajustar a expectativa é muito importante. Ajustar a expectativa corresponde a um cultivo. Você não espera da planta o que ela não está em idade de te oferecer, né? Você não pode esperar da planta. Tinha um grande japonês que eu leio bastante, chamado Masanobu Fukuoka, né? Ele tem lições sobre permacultura, mas tem lições sobre outras coisas também. Ele fala disso, né? Não espere da planta o que ela não pode te oferecer pela idade dela. E cada espécie tem uma natureza. Já pensou isso em relação aos seus filhos? Para a gente começar de perto, né? Estou falando de filho para a gente começar de perto. O que seu filho gosta mesmo? O que você está querendo impor a ele? Como é que você está cultivando o seu jardim? Está respeitando ou está impondo? Quando vem a doença, descobriu uma doença, está brigando com ela. Por exemplo, você descobriu que está diabético. Você está seguindo as regras do médico ou você está comendo o que você quer? Né? O corpo está obeso. Você ouviu do médico que precisa emagrecer. Você está se exercitando ou você continua fazendo a sua vontade? Espiritualmente é da mesma forma. Há uma conduta saudável e uma conduta doente. O outro nos agride, a gente deve agredir também? Tem gente que o filho chega em casa, brigou na escola, eu levei um tapa. A primeira coisa que eu pergunto, bateu também? Imagine quando for adolescente. O pai, me deram um tiro, pegou de raspão. Atirou também? Né? Então a gente deve fazer com que o cristianismo saia das nossas palavras e entre nas nossas ações, né? Pacificando a gente por dentro. Né? Por isso, quando eu li Nosso Lar a primeira vez, eu comecei a pensar nisso, né? Quando aquelas reflexões do André Luiz, quando ele vai para o mundo espiritual, tem que voltar, a mulher está casada com outro homem, que ela continua encarnada, ele está desencarnado, nos ensina que nós não somos proprietários dos outros. André Luiz é confrontado com o próprio machismo dele. Ele vai para o mundo espiritual, ele vê a condição das amantes do pai, né? A condição feminina no princípio do século XX ali a discutir. Tem muitas coisas que estão no livro, né? Que vão relativizar o ponto de vista do André Luiz enquanto ser encarnado. Suas posses materiais, o orgulho do diploma de medicina, o orgulho masculino, tudo isso ele tem que renunciar. A posse da esposa, que ele achava que era dele, né? Ele descobre que as pessoas são concessões de Deus no nosso caminho, que elas ficam do nosso lado quando elas querem. A gente deve ser grato quando alguém quer caminhar ao nosso lado, mas a pessoa não é obrigada. As pessoas são livres. O amor verdadeiro respeita em plenitude a liberdade. Assim como a permacultura lá do Masanobu Fukuoka, ele cultivava sem cultivo, né? Ele plantava e respeitava os ritmos da natureza. Nós devemos educar o filho, dar-lhe educação espiritual, sabendo que o caminho do filho é dele, que a esposa é de Deus, que o amigo é de Deus. Pode ser um dia ele queira ir em outra direção, e eu não tenho que fazer violência com ele nenhuma para que ele volte para a minha caminhada, para o meu lado ou para o meu caminho, né? A alegria do reencontro frequentemente supera a tristeza da separação, de forma que a gente não deve fazer violência contra nada. Então, quando a gente aprende que a gentileza tem esse poder, né? Certa vez, eu cheguei no dia do meu aniversário numa pousada. E assim, eu gosto muito de música erudita, eu gosto de violino, já fiz meus ensaios de aprender violino, né? Eu ouço o dia inteiro, assim, eu acordo de manhã, faço meditação com música erudita. Eu, particularmente, Zé Otávio, detesto música alta, sabe? Mas aí eu fui para essa pousada e um rapaz colocou música alta. A minha esposa reclamou, minha filhinha era pequenininha ainda, era meu aniversário. Quando ela reclamou, esse rapaz estava com a música alta, estava bêbado. E ele veio muito amoroso, né? Falando todos os palavrões possíveis. Ele estava com a faca na mão, disse que tinha um revólver no carro, e eu só ouvi pacientemente. Enquanto ele falava, eu olhava para ele, tentando enxergar nele como eu enxergo um irmão que bebeu demais. Porque assim, uma coisa, você está num bar e alguém bebeu, você não tem paciência com a pessoa. Mas quando é seu irmão, quando é seu filho, você dá aquele desconto, né? Aí você vai buscando aquele sentimento de amor em relação à pessoa. Gente, funciona. Parece que não, né? Mas se você bater com a mesma força, se você responde com os mesmos impropérios, se você deixa ele falar, ele vai se esvaziando. A cortisona vai passando, o cortisol vai embora, a bebida vai passando. Isso assim com a segurança do magnetismo espiritual que eu estava na hora, né? Eu deixei aquilo se descarregar, conversei com ele, a gentileza foi desmontando. Eu lembro que ele tinha uma família que eu observava e a família começou a chorar, porque parecia uma coisa assim, uma pessoa tratando com educação e outra ameaçando, né?
Passaram aí ele saiu. Umas 2 horas ele voltou e pediu desculpas. Quando passou o processo, eu fiquei pensando, gente, que perigo que eu passei, né? Mas veio uma coragem que eu não sabia de onde, e eu agi daquela forma assim, quase automaticamente. Você não faz o kata na arte marcial para se houver uma situação real, você conseguir agir automaticamente, né? Imagine se você agir automaticamente na não violência. Se você conseguir responder, né, cada vez mais eficientemente, de forma a observar o coração do outro quando ele está sendo agressivo com você. Como é que a gente começa isso, né? Nessas circunstâncias da vida. Podia ser um carro que te fechou, né? Então é importante podar em nós as expressões de agressividade. Para a gente fechar isso, eu vou puxar aqui nosso mestre espiritual, Emmanuel, no livro Fonte Viva, mensagem número 30, cujo nome é Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Então você pensa assim, eu sou tão agressivo ainda, isso tudo para mim é tão difícil de fazer, e eu vivo num ambiente tão conflituoso. Há conflitos políticos no Brasil, há conflitos econômicos, né? Do lodo nasce a flor de lótus. Esse é o ambiente em que a gente está para ser pacificador. Esse é o ambiente que nós recebemos de Jesus para fazer o nosso melhor, né? No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas da estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A energia pede direcionamento e foco. Então a mesma energia que causaria dor, a mesma energia que destruiria, passa a construir. Certa vez, Siddhartha Gautama, o Buda, chegou numa vila e havia um homem cujo nome em sânscrito era Angulimala. Era um homem que ele estava com raiva do mundo, ele tinha causado a desencarnação de 999 pessoas, e estava procurando uma pessoa para que fosse a 1000ª. E todas as pessoas que ele matava, ele pendurava o dedo cortado no pescoço, de forma que tinha um colar tétrico em volta do pescoço que dava voltas, né? E todos fugiam da Angulimala, fossem religiosos, soldados, guerreiros, né? Ele era um homem muito grande, ele estava em cima de uma montanha e o Buda foi ao encontro dele. E ao chegar perto dele, ele disse ao Siddhartha, olha, não importa quem você é, você parece ser algum religioso, alguém assim, mas o fato é que o seu dedo é tão bom quanto o dedo de qualquer outra pessoa. Se você chegar perto de mim, eu vou te matar. Ele disse, tudo bem, você pode me matar, mas antes, quebre o galho dessa árvore. Então ele pegou o galho e quebrou, já que é o seu último desejo, né? E agora conceda-me um segundo, coloque o galho novamente no lugar. E ele tentou colocar o galho no lugar, mas não tinha jeito, porque uma vez quebrado ele não podia ser recomposto. Era tamanha a convicção espiritual com que Siddhartha falava aquilo com aquele homem, e tamanha nós aprendemos que o espírito superior tem autoridade natural sobre o espírito ainda inculto, que o homem se ajoelhou e começou a rezar. Ele entendeu que é fácil destruir, mas lento e gradativo o cultivo de construir. Para colher sempre tem companheiro, mas plantar é trabalho de quem vive só. Então a gente deve plantar com calma no jardim do coração, para que quando chegar a circunstância a gente aprenda a não destruir, porque senão a gente tem que voltar depois para reconstruir. E reconstruir é sempre muito mais difícil, em circunstâncias muito mais dificultosas, né? Nos ensina Emmanuel então, a joia de escultura pede os milagres do buril. Deus está em nós quanto estamos em Deus, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então nós somos acrisolados por inconstâncias constantes exteriores, por agressões, por desencarnações, afastamento de seres queridos, adoecimento do corpo físico, espinhos variados na carne, no trabalho, para que a gente aprenda a responder essas coisas, entendendo que são expedientes do amor divino para nos fazer evoluir. Quando nós entendemos na agressividade do exterior, expedientes de Deus para nos fazer evoluir,
que Deus se manifesta com máscaras diversas, mas por amor, a gente deixa de fazer violência com as circunstâncias da vida. Esse é o primeiro passo para não fazer violência com os outros. Quase sempre a gente diz assim: fulano é muito agressivo, mas ele deve estar com alguma coisa não resolvida na vida. Então, quando a gente resolve os conflitos com as circunstâncias da vida, entendendo que elas são a vontade de Deus para conosco, nós pacificamos a nossa relação com o exterior. E nós conseguimos, então, não apenas ser os pacíficos, não sermos o veículo do escândalo, mas também sermos pacificadores, onde quer que nós estejamos. Que Jesus nos abençoe.